Muito obrigado a todos. Gostaria de especialmente agradecer o convite feito através do Dr. Luiz Cláudio, Dr. Dierler Nunes e o meu querido amigo, Dr. Leonardo Beraldo. Também cumprimento a doutora Nara Ferraz e o Dr. Kenner Pereira, aqui, que estão coordenando os trabalhos dessa mesa, e também ao meu querido colega de tribunal e ex-professor, tanto no mestrado como orientador no doutorado, o desembargador Zé Marcos. O tema que me foi colocado, o papel do juiz no novo CPC, na verdade, representa quase que vamos dizer assim, um extrato daquilo que tudo foi dito nesse seminário, promovido pela OAB, nesse Congresso Mineiro da OAB. Eu separei alguns itens que me parecem que são de absoluta importância. Vou tentar ver, nesse tempo, que já disseram várias vezes aqui que é reduzido, passar para os senhores. O primeiro, com relação à questão do acordo, isto é, o novo CPC coloca como bastante claro a necessidade do juiz estimular a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Trata-se, na verdade, da concretude da chamada ADR, ou Alternative Dispute Resolution, que alguns senhores já devem ter ouvido falar, que prima pela busca da conciliação ou do acordo. O artigo 3º do novo CPC é bem claro com relação a isso, e o interessante que traz no seu caput o princípio da inafastabilidade e nos seus parágrafos exatamente a questão do acordo, da mediação e da arbitragem, ou conciliação, a arbitragem e a mediação. Diz, não se excluirá da prestação judicial ameaça ou lesão ao direito. É permitida a arbitragem na forma da lei. Eu, inclusive, lembro aos senhores a questão da arbitragem, já há algum tempo, logo que começou a questão da arbitragem, já havia uma discussão muito grande se isso não representaria uma ofensa a esse princípio constitucional da inafastabilidade judicial. Se falava que, no momento em que se assinava o compromisso arbitral, que era aquele compromisso em que aqueles que se submeteriam a esse procedimento, eles estariam se comprometendo a não buscar a jurisdição. Isso foi discutido nos tribunais e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos aqui, claramente, no Código de Processo Civil, e ainda como parágrafo ao caput, que trata do princípio da inafastabilidade. Nós temos também, no parágrafo 2º, que é aquela hipótese da promoção da solução consensual dos conflitos, que é diferente da conciliação, que já ocorre no momento já propriamente da contenciosidade, isto é, no curso do processo, que está tratado no parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Chamam a atenção dos senhores do artigo 139, inciso 5º, que trata da promoção a qualquer tempo como dever do juiz da conciliação. E o artigo 334, que estabelece, inclusive, que uma citação para a audiência de mediação, ou de conciliação, ou mediação, inclusive com a presença de conciliador e mediador. É o parágrafo 1º do artigo 334. Além disso, a expressa previsão de homologação de acordo pelo relator no tribunal. Eu me lembro ainda, na condição de juiz de primeiro grau, que eu ficava indignado com isso. Por quê? Indignado com o quê? Os advogados, as partes, levavam aliás, não era nem um acordo, já era uma transação, um negócio jurídico, essa diferença que se estabelece entre conciliação, que é aquele acordo que se faz no curso do processo, e a transação, que é um negócio jurídico, e já levavam ao relator do processo no tribunal. E o relator do processo do tribunal devolvia o processo para que o juiz homologasse. Ou mais ainda, dizia, vão lá no juiz de primeiro grau para estabelecer, para ele poder homologar o acordo. Isso era um atraso horroroso. E o artigo 932, infine, estabelece claramente isso, quer dizer, ou melhor, permite claramente isso, diz,
eu vou me permitir a leitura disso, exatamente porque eu acho de muita importância. Incumbe ao relator dirigir ou ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção da prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Isso não existia. Ainda existe até restrição, sabem os senhores, aqueles que advogam, que ainda existe restrição com relação a isso. A crítica que eu faço com relação a essa questão da conciliação ou dos acordos, que é como o primeiro dever a ser estimulado pelo magistrado, é que se trata, na verdade, de uma faculdade. Bom, poderiam dizer os senhores, bom, esse juiz que está aqui na bancada deve estar completamente maluco. Isso daí tem que ser realmente uma faculdade. Mas quando eu coloco a questão que a conciliação ou a mediação e a arbitragem, isto é, a autocomposição ou estabelecer um sistema de conciliação, deveria ser um momento absolutamente necessário a se ingressar em juízo, ingressar no contencioso. E digo isso pelo seguinte, porque essa faculdade, que consta, inclusive, no artigo 319, inciso 7º do novo Código, acaba, e nós sabemos disso, por um viés nosso, que é de contenciosidade, tornando inócuo essa questão do acordo. Há necessidade, quase, que, vamos dizer assim, de um regime de boa vontade para se fazer o acordo, não um sistema propriamente pragmático. Me parece que seria ideal, e aí eu me permito fazer essa crítica até na condição não só de magistrado, também como professor, que isso fosse um momento absolutamente imprescindível, ou como condição sine qua non para a propositura de uma ação. O artigo 319, inciso 4º, diz assim: a petição inicial indicará a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Portanto, se lá ele já colocar que não quer conciliação ou mediação, não tem que fazer absolutamente mais nada. O negócio vai ser mesmo a briga durante todo o processo. Como também na hipótese de haver a contestação e dizer, não adianta, eu mando a contestação e digo, bom, se o autor pode dizer que é opção, por que eu não posso? Quer dizer, torna inócuo aquilo que se espera, inclusive por parte do judiciário ou do juiz no curso do processo, que é promover uma conciliação ou a mediação, a arbitragem, isto é, o acordo. O segundo aspecto que eu chamo a atenção dos senhores é com relação à celeridade, que é também um outro compromisso absolutamente claro que é trazido pelo novo CPC, que torna, na verdade, concreta, ou traz concretude àquele princípio constitucional que foi trazido pela emenda constitucional 45, a famosa reforma do judiciário, que é no inciso 78 do artigo 5º, quer dizer, a razoável duração do processo. Muito bem. Isso nós temos ali no artigo 4º, agora, do novo Código de Processo Civil, muito claro, não é? O artigo 5º diz, o artigo 4º diz, as partes têm o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, isto é, a execução. Não é? O artigo 139, inciso 2 também, não é? Se nós estamos tratando de lei de ritos, é para dar concretude. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Quer dizer, isso é norma cogente. Incumbindo-lhe. Inciso 2, velar pela duração razoável do processo. Quer dizer, absoluta concretude desse princípio que eu me referi. Bom,
Sob o ponto de vista concreto, e como eu estou falando aqui, para a grande maioria, que são operadores e são aqueles que estão no seu dia a dia, no foro, observo que, sob o ponto de vista, então, concreto, prático, nós temos no Código de Processo Civil novo os chamados meios eletrônicos. Muito bem. Que eu, pelo menos, percebo nesse sentido, que daria concretude a essa razoável duração do processo ou a celeridade processual. O artigo 193 e seguintes, que trata: os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados ou armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Sem dúvida nenhuma, os meios eletrônicos, todos nós aqui, hoje lidamos não só com o Facebook, que parece que ficou até um pouco demodé, mas me parece que hoje o WhatsApp é muito mais rápido, ou não é? Então, eu consigo lidar com as minhas assessoras, conseguem fazer determinados tipos de documento, etc., e me enviam para o WhatsApp, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, e eu consigo conversá-las com ela de forma imediata. O desembargador, inclusive Caldeira Brant, primeiro vice-presidente do tribunal, me fez até o grande favor de colocar no meu celular o sistema Temis. Eu tenho, trava toda hora, mas acontece, de qualquer maneira, eu tenho aqui e tenho condição de abrir, etc. Olha, quando eu digo, inclusive, que trava toda hora, dá problema toda hora, e nós sabemos que o problema não ocorre tão e simplesmente no âmbito jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário. Nós sabemos que essa travar toda hora e dar problema de internet, nós temos em qualquer outro tipo de site. Não é? Ocorre que no sistema judicional, em razão, inclusive, da base principiológica e também de concretude normativa procedimental, isso tem que ser absolutamente estipado. Claro. Porque, senão, nós não vamos ter questão eletrônica só para dar trabalho, problema para nós. Vamos voltar, então, para o papel, não é? Vamos voltar para o processo em mesa. Não é? Então, o que ocorre? Nós precisamos, então, investimento para isso. Precisamos também colaboração, e que eu vou chegar depois no tal do cooperativismo. Muito bem. Além disso, nós temos, como foi bem-vindo, as audiências podendo ser feitos por meios eletrônicos, lá está no artigo 367, parágrafo 1º, parágrafo 5º e 6º, embora com o parágrafo 5º e 6º exigindo regulamentação, já passamos a fazer algumas reuniões, inclusive com o mesmo desembargador Fernando Caldeira Brant, para se fazer a modificação no regimento interno. Há necessidade de se fazer a modificação no regimento interno para que essas audiências se realizem. E também as sessões do tribunal com sustentação oral por videoconferência, há necessidade não só de aporte financeiro, quer dizer, há necessidade de se fazer, de se colocar isso no orçamento do tribunal, nos tribunais, como também há necessidade de modificação dos regimentos internos, porque, senão, nada sairá do papel. Eu faço a crítica com relação a esse papel do juiz, que é para a celeridade processual, em relação àquilo que o Código fez para todos, não é apenas para os advogados, mas também para os juízes, para os membros do Ministério Público, para os defensores públicos, aumento de todos os prazos processuais. Podemos ver o 219, que trata dos dias úteis para a produção dos atos processuais. O parágrafo 2º do artigo 208, que trata de intimação para cumprimento, para comparecimento de 24 para 48 horas. Do artigo 220, da suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Aliás, foi algo que foi muito discutido, inclusive no âmbito da legislação, da Lei de Organização Judiciária, que, por acaso, eu tive a honra de participar como relator da Comissão de Organização e Divisão Judiciária, questão que foi muito polêmica e que acabou sendo objeto de emenda lá na Assembleia Legislativa, mas o fato que já constava do CPC, o artigo 226, que trata dos despachos do juiz de 2 para 5 dias, o 228, do cumprimento de atos pelos serventuários, me esqueci também dos serventuários, aumenta prazo, da devolução dos autos, quer dizer, quando há necessidade, inclusive, de eventual busca e apreensão dos autos, que era de 24 horas, agora passou para 3 dias. Não é? O artigo 331, inclusive, da retratação do juiz, no caso de indeferimento inicial, da petição inicial, que era de 48 horas, passou para 5 dias. Muito bem. Eu estou fazendo esses apontamentos para dizer o seguinte,
que nós precisamos, mais uma vez, os juízes também, ter a boa vontade e trabalhar o máximo possível para a concretude do procedimento. Mas há necessidade de que também haja a cooperação. Cooperação de quem? Das partes, dos advogados, dos membros do Ministério Público e dos serventuários de justiça. Bom, além disso, nós temos, com relação a essa questão da celeridade, e vamos ser célere aqui, porque só falta 4 minutos, a questão da pauta de audiências, estabelecer pautas de audiências com 1 hora com uma distância de 1 hora para uma audiência a outra. Tá bem, o Código do nosso Processo Civil, nós temos esse problema aqui no Brasil, que é um código que serve para todos os Estados federados, para todas as comarcas desse Brasil continental. Ocorre que a situação, certamente, de Belo Horizonte, ou de São Paulo, ou da cidade do Rio de Janeiro, não é, de repente, de uma grota no meio de uma comarcazinha pequena do interior do Estado, etc. E tal. Então, me preocupa um pouquinho esse negócio de estabelecer horário entre uma audiência e outra. Continua ainda existindo a questão da remessa necessária do artigo 496, embora com as suas exceções, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º melhorou isso, quer dizer, não são todos os processos que são ou condenações contra a União, Estado, município, suas autarquias e fundações, serão objeto de remessa necessária. Mas continua isso, bom, enfim, embora se queira valorizar os entes públicos, ou de patrocínio de causas dos entes públicos. A questão da ordem cronológica dos julgamentos, ou também, tanto no âmbito do 1º grau, como no âmbito do 2º grau, essa questão, embora o artigo 12 ele traga uma série de exceções, que, inclusive, com um inciso, que me parece que torna bastante subjetiva a questão cronológica dos processos, mas, enfim, essa ordem cronológica do processo, de repente, pode representar até determinados prejuízos para aquelas demandas que precisam de maior celeridade. Eu, como juiz já há 26 anos, já me lembro de vários casos de advogados, eu fui juiz de família 6 anos aqui na capital, e me lembro de advogados, ou a mesma ascensorista do elevador, que virava para mim: doutor, poderia dar uma olhada naquele meu processo, que está demorando muito, que não sei o quê. Bom, hoje, agora, pelo atual código, de repente, aquela pensão alimentícia ou aquela situação extremamente grave que precisaria de uma urgência maior, pode ser que fique aguardando mais tempo do que aquela avalanche de bobagens que estão na frente. Bom, mas nós temos as exceções, como eu disse, no parágrafo 2º do artigo 12, que, de repente, haverá necessidade do juiz dar uma decisão de maneira fundamentada para não se evitar nulidades. Enfim, o último aspecto que eu gostaria de tratar com os senhores, pelo menos colocar aqui, porque todos nós somos estudantes desse novo código, ou dessa lei procedimental, é com relação ao cooperativismo, previsto lá no artigo 6º, 190 e 191, que eu aponto. Quer dizer, estimular o procedimento e o calendário de atos processuais, quer dizer, estipular procedimentos e o calendário dos atos processuais. Há essa possibilidade. Espero, oxalá, que os advogados façam isso. Isso permitirá, sem dúvida nenhuma, antecipar, evitar nulidades e tudo mais. Não é? Eu tenho, evidentemente, como um bom mineiro e brasileiro, um pé atrás com relação a isso. Não sei se haverá possibilidade de nós atingirmos esse nível civilizado, a ponto de haver possibilidade realmente de se estipular um acordo com relação a procedimentos. Mas isso seria absolutamente ideal. Concretamente, nós temos também a possibilidade de correção de vícios nos tribunais, no tocante às razões de recurso, não é? Essa questão também está ligada ao cooperativismo, me parece. Nós temos também a questão da pacificação de decisões e meios para evitar divergências em busca de segurança jurídica. Nós temos aí o Instituto incidente da assunção de competência
do 947, do incidente de demandas repetitivas e, inclusive, a previsão expressa da reclamação. Todos esses institutos não tinham previsão no Código de Processo Civil e foram trazidos. Os regimentos internos já traziam. Nós temos aqui, inclusive, no tribunal, uma Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Agora será necessário modificar isso, porque acabou o sistema de uniformização de jurisprudência e criou-se o incidente de demandas repetitivas. Já está se estudando agora a mudança do regimento, exatamente para a criação de uma Câmara nesse sentido, e que teria também a competência de assunção de competência. Eu concluo, senhores, por dizer o seguinte, que o papel do juiz no processo, porque, inclusive, acabou o meu tempo, é da busca dessa alternativa, desses conflitos, evitando-se, então, essa contenciosidade monstruosa, essa avalanche processual contenciosa, por intermédio e estimulando a conciliação, a mediação e a própria arbitragem. E no âmbito contencioso, já na existência do processo litigioso, zelar pelo cooperativismo, a boa-fé, o contraditório, absolutamente fundamental, com observância, portanto, dessa dialética procedimental, e zelando ainda pela segurança das decisões, evitando as divergências. Tudo isso visando, então, atingir essa prestação jurisdicional que se espera rápida, eficaz e segura, com o fim de se conseguir a efetiva e concreta pacificação social. Muito obrigado a todos os senhores pela distinção.